queridos irmãos e queridas irmãs que acompanham conosco os estudos sobre a natureza e os animais por meio do programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem, Fraternidade, Rai TV e TV Nave. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Gente, hoje nós estamos completando 166 programas, estudando sobre os animais no mundo espiritual, a natureza. Nós gostaríamos de agradecer e deixar pedido de desculpas pela semana passada, porque a gente começou a gravar o programa e infelizmente a gente não conseguiu terminar por problemas técnicos aqui no estúdio. Então, semana que vem, ou semana passada, nós começamos a falar sobre o 166, mas tivemos que interromper. Então, hoje nós vamos retomar o 166 e voltar no começo mesmo. Então, já convido todas as pessoas que estão aqui na Casa do Caminho, em Jataí, como as pessoas que estão nos acompanhando também pelas redes sociais e os não humanos também que estejam acompanhando. Então, vamos todos, nesse momento, acerenar os nossos corações e as nossas mentes, sintonizando com a vida universal, pedindo: amado Pai Celestial, Deus de amor e justiça, Jesus, nosso divino mestre, amigos espirituais, benfeitores e mentores desta casa, reunidos, elevamos nossos pensamentos nesse início de tarefa, agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos juntos, encarnados e desencarnados, para estudar e refletir e buscar o esclarecimento de nossas almas. Pedimos, Senhor, que as tuas vibrações de paz e equilíbrio envolvam este ambiente,
que os benfeitores espirituais responsáveis pela harmonia deste espaço e pela proteção da natureza nos auxiliem a abrir as mentes e os corações para o tema de hoje, que possamos compreender a nossa profunda responsabilidade perante a Terra, nossa morada bendita, e perante todos os seres vivos que nela habitam. Inspira-nos a enxergar os animais não apenas como parte da paisagem, mas como nossos irmãos de jornada evolutiva que dividem conosco as dores e as alegrias da transição planetária. Abençoa a nossa noite, nosso estudo, que a gente possa, ter um estudo consolador, esclarecedor, servindo como um canal do teu amor e das tuas lições e as lições dos bons espíritos. Que as reflexões aqui compartilhadas ultrapassem as portas deste templo e se transformem em atitudes de respeito e compaixão e preservação do nosso dia a dia. Com o coração sereno e confiante no teu amparo, pedimos a permissão para darmos por iniciada o nosso estudo nesta noite. Que a tua paz permaneça conosco agora e sempre, que assim seja. Foi boa? Então, olha só, nós estamos falando então dos animais e a gente segue hoje tratando, do espiritismo, dos animais, da natureza e os impactos das mudanças climáticas na nossa vida, Quando eu falo nossa vida, a vida de todos nós que estamos aqui no planeta Terra, tanto dos animais como da natureza, dos humanos. Mas antes, eu gostaria de trazer uma frase do Gandhi que revela muito sobre nós. A grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser julgados pela forma como seus animais são tratados. Então, fico pensando, se o Gandhi escreveu isso, não só ele, todos espíritos evoluídos tratam da temática, mas ele trouxe para a gente que o nosso grau de evolução moral revela como a gente trata os animais. Então, acho que não preciso nem dizer que a gente está precisando melhorar, Então, todos nós estamos aqui para isso, para melhorar. E hoje o nosso tema vai falar um pouco sobre essa questão do progresso, do progresso moral, do progresso espiritual, que todos nós estamos aqui para isso. Nosso objetivo aqui de reencarnação é a evolução, tanto a material quanto a espiritual. A gente então vem para essas duas coisas. Nós precisamos das duas asas, para a gente voar. Então, a asa do conhecimento material e do espiritual. Então, a gente precisa dessas duas balizas aí. Em alguns momentos, às vezes, a gente desenvolve mais uma asa que a outra, porque a gente estuda mais a parte material. Eu mesma estou fazendo isso já tem um tempo, então, assim, vem desenvolvendo muito a parte material e, às vezes, a gente deixa a desejar na parte espiritual, porque às vezes a gente estuda com tanto afinco a parte material, dedicando horas e horas de estudo, e às vezes a gente não tem essa mesma dedicação, pelo menos estou falando por mim, A gente não tem essa dedicação com tanta devoção, no sentido de tempo que a gente dedica às vezes para o conhecimento material, Porque às vezes a gente fica estudando material, começar na graduação, sem contar ensino fundamental, ensino médio, mas se a gente considerar ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, você vai juntar aí muito mais de 20 anos de estudo, E eu não tenho 20 anos de estudo de doutrina, porque às vezes a gente aparece, some, E no material, eu, pelo menos,
acabei me dedicando mais tempo. Agora preciso correr atrás do, do prejuízo, né? De dedicar um pouco mais para o crescimento da outra asa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que o progresso é lei da natureza. Essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, são submetidos, né? Então, todos nós somos submetidos pela vontade de Deus, né, para que a gente possa crescer, para que a gente possa prosperar. A própria lei de destruição que nós temos, né, nas obras básicas, é uma forma de crescimento. Só que aqui a gente precisa compreender que essa lei de destruição que a gente está falando é a lei de destruição natural. E não essa que muitas vezes nós provocamos pela nossa, às vezes pela nossa ignorância, ou às vezes pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Não é dessa lei de destruição que a gente está falando, porque essa aí não vai, muitas vezes, fazer com que a gente evolua. Às vezes vai fazer com que a gente fique estagnados. Porque a gente vai destruir de forma antecipada. Então, isso acaba trazendo consequências. Porque quando é pela lei natural a destruição, ela está ali dentro da organização da natureza, né? Então, uma árvore cai a folha vai ajudar a terra, né? Então, tem todo um ritual que a natureza estabelece. Mesmo com os animais, quando um mata o outro, está dentro da cadeia, né, dentro da organização. Agora, a gente não mantém essa mesma organização, porque a gente mata, muitas vezes, só por matar, né? A gente mata para ter muito dinheiro, né, para acumular riquezas, e por aí vai. A gente mata tanto humanos quanto não humanos. E os animais, geralmente, só matam quando eles estão acuados, né, por defesa própria, ou para alimentação. O que é bem diferente de nós, né? Que somos mais esclarecidos, estamos mais avançados, mas em alguns momentos as nossas atitudes, elas descem tanto que superam, né, os animais, né, nessa descida, porque eles têm todo um compromisso, né, de manter o equilíbrio que a gente não tem. Então, quando eu falo a gente, claro, não estou dizendo que são todas as pessoas, porque tem muita gente boa, né, muita gente legal trabalhando, muita gente trabalhando para o equilíbrio da natureza, para a manutenção dos animais, o equilíbrio da terra, mas não é a maioria ainda, né? Então, a maioria de nós ainda não faz isso. É claro que caminhando para a regeneração, como a gente está, né, vai chegar nesse momento, né, que a maioria vai estar trabalhando para o bem, para o progresso, né? Mas, por enquanto, a gente ainda não segue nessa sistemática. E nós precisamos, né, tomar cuidado, porque a regeneração da Terra e a nossa depende dos nossos atos, do nosso compromisso, e quando a gente não estiver sintonizado, né, caso a gente não esteja sintonizado com a vibração da Terra, que vai ser de regeneração, a gente vai ser atraído para outros lugares, outros planetas, que vão sintonizar com a nossa sintonia. Então, a gente é que vai, né, de acordo com a nossa sintonia, ir para algum dos planetas, ou permanecer em algum de regeneração, que pode ser a Terra, ou caminhar para outros de acordo com a nossa sintonia. Então é importante que a gente procure o desenvolvimento para que a gente realmente tenha condições de permanecer num planeta de regeneração, né? Hoje nós estávamos estudando, e já aproveito para convidar quem for de Jataí, né, que tenha interesse de estudar a Joana de Ângeles. A gente começou o estudo da série psicológica, então a gente está no capítulo 1,
Então, quem tiver interesse pode vir estudar com a gente aqui na Casa do Caminho, às 18 horas, às sextas-feiras. Estão todas as pessoas convidadas. E o primeiro capítulo é Jesus e a atualidade, os desafios da atualidade. E justamente um trecho hoje coincidiu, é interessante porque, assim, por mais que a gente não combine o que eu vou falar aqui com o estudo, mas na maioria das vezes tem uma certa coincidência de temáticas. E hoje um trecho era sobre o progresso, né? Um trecho do capítulo. Era justamente sobre o progresso e sobre a gente não ficar esperando coisas que a gente não merece. Então a gente tem que fazer por merecer, né? Porque não adianta a gente não ter merecimento e esperar esse merecimento. Então, a gente precisa do progresso, que é uma lei universal, inevitável, que a gente leu hoje também nesse estudo, né? Estabelecida por Deus para promover a evolução de todos os seres e do próprio universo. Então, tanto a Terra, né? Não só a Terra, o universo, mas pensando aqui na Terra, não só a Terra evolui e nós também. Então, é um conjunto. E esse conjunto precisa estar afinado, porque senão, quem não estiver afinado vai ser encaminhado pela sintonia, não sintonia no bem, né, Cláudia? Pela sintonia, encaminhado para outras localidades. E assim a gente espera que todos nós possamos juntos estarmos aqui, né, para a gente ficar no mundo de regeneração, trabalhar nesse mundo de regeneração. Mas às vezes eu paro e fico pensando, quem permanecer na Terra, né, isso é uma hipótese da minha cabeça, tá, gente? Não estou falando, estou lendo nada aqui não, é da minha cabeça. Eu fico pensando o quanto quem for reencarnando na Terra vai ter que trabalhar. Porque nós estamos deixando uma bagunça. Que essa bagunça vai precisar ser arrumada. E vai ter que arrumar por quem for chegando. Quem vai chegando vai ter que trabalhar para ir arrumando. Né? Claro que nós que estamos aqui temos ainda a oportunidade de já começarmos a trabalhar. Mas pensem bem, quantos desmatamentos nós fizemos? Quantos rios nós destruímos? Né? Quantas nascentes? Quantos animais? Olha quanta coisa, né? A diversidade. Quantas árvores não existem mais? Porque nós já destruímos, seja de um modo ou de outro, né? Insetos que deixaram de existir, e uma infinidade de animais e tudo que a gente foi destruindo, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de produzir, com o nosso egoísmo, sempre querendo mais riquezas, né? E cada vez sofisticando mais as coisas, dependendo mais da natureza, porque quanto mais a gente vai sofisticando, mais demanda água, mais demanda tudo, né? A inteligência artificial demanda muita água. E a gente não pensa, às vezes, a gente entra lá, fica, né, usando, e nós não pensamos na quantidade de água que demanda para cada vez que a gente dá um clique lá para fazer um acesso, né, para fazer uma consulta. Né? A estimativa é que seja, se eu não estiver enganado, eu acho que é meio litro de água para cada vez que a gente faz uma consulta. Então a gente tem que pensar nessas consequências, né? Porque a gente às vezes fica horas e horas e horas e horas ali na internet usando, né? E sem essa preocupação, né? De quanto a gente está gastando de água para usar IA. Estou conferindo aqui, fazendo uma pesquisa rápida, e já usando a inteligência artificial, né, gastando, mas só para passar uma informação mais correta, fala que estima-se que uma simples sequência de 20 a 50 perguntas no chat GPT consuma 500 ml de água para resfriar as máquinas, né? Porque
O data centers, né, data centers são imensos, né, e demandam um resfriamento muito forte. Então, precisa de ar-condicionado muito para ali, fica 24 horas, né, e cada vez que a gente usa, vai esquentando, demanda mais, e consequentemente mais água, né. Então, a inteligência artificial ela é muito importante, mas a gente também precisa usar de forma mais responsável, né? Não ficar, às vezes, com coisas tão aleatórias, tão sem nenhuma finalidade, né? Se a gente pegar e ler um livro, visitar uma pessoa, a gente pode usar melhor, né? E acho que um dos desafios do nosso tempo hoje é saber mensurar, criar esse equilíbrio, né, entre a vida real e a nossa vida nas redes, né, porque acho que a gente tem ficado bem desequilibrados de modo geral, usando. E a gente tem que hoje, se a gente fala para alguma pessoa que você não tem determinadas redes sociais, as pessoas ficam até encabuladas. Como assim você não tem? Né? Eu mesmo, assim, às vezes não olho. E às vezes as pessoas falam, você viu? Eu falo, não vi, não olhei, né? Porque a gente não tem tempo, porque trabalha, então tem uma série de coisas para fazer, o tempo fica muito curto para olhar. E se me mandar recado, às vezes, no Instagram, por exemplo, eu nem olho, então nem vou saber que eu recebi um recado, porque eu não olho, né? TikTok eu não olho, então assim, eu tenho uma série de coisas que eu não faço, porque nem sei se é porque eu não quero ou só porque eu não tenho tempo. Ainda não parei para pensar sobre isso. Mas acho que é importante todos nós pararmos, porque a internet ela é importante, porque ela pode nos ajudar no nosso progresso moral, intelectual, porque muitos cursos que a gente não tem oportunidade de fazer, principalmente a gente que é do interior, a gente consegue fazer. Mas é o uso de forma comedida. É isso. Né? E usar de maneira responsável, não ficar, às vezes, usando para divulgar mentiras, divulgar as fake news que a gente fala tanto, a desinformação, porque principalmente as pessoas idosas, elas veem aquilo ali, elas acreditam naquelas mensagens que podem ser mentirosas. Né? Então a gente tem que ter cautela com o que a gente faz, porque nós temos responsabilidades com o que a gente coloca, né? O Livro dos Espíritos traz para nós, na questão 780, a pergunta seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então Kardec queria saber dos espíritos, né? Se o progresso moral está ali, né, passo a passo com o intelectual. Aí ele coloca, decorre deste, né? Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, pode ser que a gente tenha progresso intelectual e a gente não tenha, na mesma proporção, o progresso moral. A 780A, Kardec continua perguntando. E Kardec, eu fico olhando as perguntas e sempre admirada com a inteligência, né, de Kardec, com a perspicácia. Como pode o progresso intelectual engendrar, criar o progresso moral? Aí a resposta dos espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, todos nós, quando estudamos, mesmo que seja o estudo material, a gente adquire uma certa responsabilidade, porque a gente pode escolher entre fazer o certo e fazer o errado. E quando a gente vem para a casa espírita, ou mesmo que seja na sua casa, mas a partir do momento que você conhece Jesus, aí é uma outra coisa. Porque também a gente não pode negar que a gente não conhece os seus ensinamentos, os seus preceitos, que a gente não fez porque a gente não sabia. Porque a gente dá muitas desculpas, né? A gente sempre tem uma desculpa
material, né? Ah, eu não fiz por isso, eu não fiz por aquilo, né? Eu não consegui por... A gente vai arrumando uma série de desculpas. Mas o problema é que quando a gente desencarna, não tem jeito da gente dar a desculpa, porque a desculpa é pra gente. E aí a gente não vai enganar a gente. Aqui a gente pode enganar as pessoas, porque a gente pode dar uma justificativa, às vezes para não magoar a pessoa, né? Ou porque a gente não quer mesmo, né? E aí inventa uma história. Mas para a gente não tem jeito. Mesmo aqui, né? Encarnados a gente também não engana a gente. A gente pode falar com as pessoas, mas a gente sabe no fundo se está certo ou está errado. Eu sempre falo que no fundo todos nós sabemos, né? Porque as leis, elas estão em nós. As leis universais, né? As leis morais, elas estão em nós. Então a gente pode às vezes demorar para perceber, mas todas estão em nós. E muitas vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa, eu sempre observo que quando a gente pergunta, você acha que isso está certo, fulano? Você acha que eu devo fazer assim? No fundo, a gente sabe a resposta. E geralmente não é a que a gente está perguntando. A gente quer que a pessoa dê o endosso para você fazer errado. Porque aí você fala, mas fulano falou o que eu podia fazer. Quando a gente pergunta, na maioria das vezes, a gente já sabe a resposta e já sabe que ela é negativa para o nosso lado. Então a gente pergunta porque quer um para ficar ali com a gente, para a gente culpar junto com a gente, botar a pessoa ali culpada junto com a gente, né? Eu só fiz porque o fulano falou. Mas a gente já sabe, no fundo. 780b. E Kardec continua. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Quer dizer, quanto mais a gente estudou, quanto mais a gente fez, mais a gente está com a moral caída, né? Então, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só o tempo chegam a equilibrar-se. E a gente vê muito isso com as guerras, né? Hoje a gente tem vários, né, países em guerra, e a gente percebe isso, são pessoas muito inteligentes, mas usando, né, essa inteligência para praticar o mal, né? Está praticando mal contra o semelhante, seja humano, não humano, a natureza, porque as guerras, elas destroem, né, tudo. E eu sempre fico pensando, porque a gente ouve muito falar nas guerras, às vezes terremotos. Não, o terremoto eu vou fazer uma outra comparação, não em relação à inteligência. Mas eu fico sempre pensando que nesses casos, a gente dificilmente vê noticiar as condições dos animais. A gente só ouve a notícia das pessoas, a gente não ouve notícias de quantos animais estão sem tutores, quantos animais não têm comida, né, não tem água. Então, sempre fico pensando, quando tem, principalmente as guerras, eu fico pensando, e o que está acontecendo com os animais e com a natureza, né? Porque essas bombas, essas coisas, destroem a natureza. Eu sempre fico pensando. E puxando para os animais e para a natureza, eu também penso quando tem os terremotos, por exemplo, agora que teve na Venezuela, eu fico pensando nas pessoas, mas eu também penso nos animais. O que aconteceu com os animais? Porque a gente não vê ninguém falando, né? A gente não vê as reportagens, pelo menos nas grandes mídias, a gente não ouve, né? Então, só das pessoas. E tem os animais. E é interessante que no Brasil, a gente pôde ver, nessas enchentes que a gente teve no sul, um grupo, né? Acho que, se eu não me engano, é o GRADE, que é um grupo de resgate de animais em desastres. Então, é um grupo especializado para resgatar animais em condições de desastres. Então, na época das enchentes, vocês devem se recordar que os animais, muitos foram resgatados por esses grupos, né?
o grade, então ele tem uma formação muito importante, né? Então, assim, todo mundo que trabalha passa por formação, é um grupo muito, muito importante no auxílio aos animais, né, em casos de desastres. Seguindo, a questão 737, todas essas questões ali, a partir da que eu estou falando, trata do progresso, né? Então, essa 737 já vai trazer uma outra perspectiva. Então, olha só o que Kardec pergunta. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Né? Então, vamos lá. A resposta. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem o degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, olha só, né? Muitos flagelos, eles aparecem para o desenvolvimento mesmo, porque a gente sabe que quando a gente está apertado, a tendência é que a gente se una para tentar encontrar uma resposta. A gente pôde observar na Covid. Só que a Covid a gente sabe que tem uma série de implicações que a gente não vai discutir, mas tem muita implicação humana no meio, né? Porque por conta dos desequilíbrios que a gente provocou. Mas pensando na perspectiva do desenvolvimento, olha a rapidez que a vacina foi criada. Todas as vacinas demoram muito, né? Nesse momento, a gente uniu, nós tivemos solidariedade, né? A gente ajudava, a vacina foi criada com rapidez. Passados uns dias da Covid, que a Covid acabou, nós esquecemos de tudo. A gente não está praticando, né? Pelo menos uma grande parte da população não está mais praticando. A gente não observa mais aquela solidariedade. É claro, gente, quando eu estou falando aqui, não são todas as pessoas. Sempre tem pessoas muito boas, que já, eu brinco que quando desencarnar já vai passar direto para outro lugar, né? Porque são muito boas. Mas eu digo de modo geral, aquele movimento que a gente via assim, geral, né, de vários países, pessoas, aquele movimento meio que global de avanço, né? Mas a gente pode perceber avanços em várias coisas, né? A própria inteligência artificial se desenvolveu com mais, né, rapidez, alguns medicamentos, muita coisa vai desenvolvendo. A própria guerra, com todos os malefícios, traz também algum desenvolvimento material, né? Então, os flagelos muitas vezes servem para isso, as doenças vêm para a gente tentar encontrar mais harmonia, viver mais de forma, às vezes, em obediência às leis de Deus. 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Resposta. Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, olha só, né? Gerações futuras. Então, tudo que a gente faz fica para as gerações futuras. Às vezes a gente fica pensando, como essas gerações vão pensar, né? Vão interpretar a nossa estadia aqui na Terra. Como é que eles vão perceber? Será que da mesma forma como a gente percebe os nossos irmãos que viveram em outras épocas, na antiguidade, em tempos, né? Então eles vão olhar, eu imagino que eles vão olhar e pensar, nossa, como esse povo estava atrasado. Porque vai chegar um povo mais evoluído. A gente vê que a Terra já tem recebido, né, seres humanos muito mais evoluídos do que nós, né, com capacidade de crianças que já não querem comer carne, né, crianças que têm uma outra postura, que mesmo às vezes os pais insistindo, a criança não quer. Então a gente vê que tem uma outra perspectiva chegando na Terra,
né, chegando justamente para nos auxiliar nesse momento, né, de passagem. É óbvio, gente, que essa passagem não é assim que, tipo, hoje terminou expiação, amanhã regeneração. Não é. A gente já está vivendo, né? A gente já está ali nesse bojo dessas mudanças, dessas modificações, e elas permanecerão ainda, a gente não sabe por quanto tempo. Mas dá para pensar que vai ser um tempo ainda meio longo, porque se nós queremos ficar aqui e a gente vê como a gente está, tem que demorar um pouco mais, porque muitos de nós ainda não têm essa condição. Mas quando a gente desencarna, a gente também continua evoluindo, então a gente não para, né? Então, é importante que a gente esteja sempre trabalhando nessa perspectiva, né, de crescimento moral, crescimento intelectual, auxiliando o próximo, auxiliando. Quando eu falo próximo, não pensem só nos humanos, todos, né? Porque todos que estão aqui na Terra são nossos irmãos. Então, tudo que vive aqui é nosso próximo. Então, que a gente possa aprender, né, a conviver em harmonia com esses nossos irmãos, com o próximo, né, respeitando, criando um ambiente de uma psicosfera melhor, né, porque a gente vai criar pensamentos melhores, emanar vibrações, que a gente possa contribuir, né, para a melhoria do planeta e para a nossa melhoria também. E assim a gente vai encerrando hoje, porque o Cláudio já deu ali, que já passou do horário. E na oportunidade eu já aproveito para convidar todo mundo que está nos acompanhando aqui na Casa do Caminho, acompanhando nas redes sociais, para que a gente possa fazer a nossa oração de encerramento, fazendo vibrações, né, para todos, né, todos que habitam na Terra. Então vamos nesse momento fazer o passe para todos os nossos irmãos, humanos e não humanos, rogando a espiritualidade, né, da casa, o amparo, pedindo que uma aliança de amor, né, seja feita com a criação, né, com todos nós. Amado Pai Celestial, Criador de toda a vida, Jesus, nosso guia e modelo de perfeito amor, benfeitores espirituais que amparam a jornada do planeta, neste instante de reflexão, elevemos as nossas mentes e corações em profunda gratidão pelo berço sagrado que nos acolhe, que é a nossa Mãe Terra. Olhamos hoje, Senhor, para os nossos irmãos mais novos, os animais. Pedimos perdão pela nossa incompreensão milenar, pelo nosso egoísmo que tantas vezes feriu o solo, poluiu o ar e trouxe dor àqueles que colocaste sob nossa proteção. Diante das tempestades do clima e das dores da matéria, compreendemos que a cura do mundo exterior começa inevitavelmente na pacificação do nosso mundo íntimo. Rogamos o teu amparo para todas as criaturas da natureza que sofrem neste momento. Que as equipes espirituais de assistência, liderada pelos benfeitores que guardam a fauna e a flora, possam envolver em bálsamos de alívio e paz os animais atingidos pelas intempéries, pelas secas, pelas enchentes, pelos incêndios e por toda forma de desastres climáticos. Que a energia do pânico e da dor seja transmutada em correntes de esperança e renovação fluídica. Desperta em nós, Senhor, a consciência do verdadeiro guardião. Que as nossas mãos se estendam para proteger e erguer, nunca para destruir. Que o nosso prato, as nossas escolhas diárias, os nossos hábitos de consumo e as nossas palavras sejam reflexos de uma ecologia viva e interior. Transforma o nosso orgulho em humildade
e a nossa indiferença em caridade ativa para toda a criação. Que a atmosfera magnética da Terra seja limpa pelos nossos pensamentos de paz e que juntos, homens, animais e natureza, possamos caminhar unidos rumo à alvorada do mundo de regeneração. Permanece conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e sempre. Abençoa, Senhor, todos que têm os nomes nos cadernos de prece da casa, os que estão aqui assistindo, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais e também acompanharão em outras oportunidades. Que todos possam receber da espiritualidade as bênçãos necessárias. Derrama, Senhor, sobre o planeta bênçãos de paz, de tranquilidade e harmonia. Que todas as águas do planeta possam ser fluidificadas para que todos os habitantes daqui, ao fazerem uso dessas águas, possam se sentir fortalecidos para lutarem para o bem, para a fraternidade, e que possam ter o tratamento também necessário à cura dos males físicos e morais. Pedimos, Senhor, que esteja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.